Olá, seja bem-vindo a mais uma edição do TV Câmara Entrevista. Há poucos dias, as comissões de Direitos Humanos e de Saúde e Meio Ambiente do Legislativo Municipal promoveram uma reunião conjunta para tratar sobre um projeto que prevê visibilidade zero para bebidas alcoólicas e cigarro em Porto Alegre. A iniciativa foi criada pela sociedade civil e recebeu apoio tanto do Executivo como de vereadores. Para falar mais sobre este projeto e conhecer melhor essa ideia, nós vamos conversar com um dos idealizadores, o psicoterapeuta Mauro Quitico. Bom, Mauro, a primeira pergunta que eu vou fazer é para o senhor, porque, bom, esse projeto foi idealizado pelo senhor e também pelo Dr. Luiz Carlos Corrêa da Silva, da Santa Casa, pneumologista. A primeira pergunta que eu faço é: como é que foi construído esse projeto? Há quanto tempo existe e no que ele consiste? Bom, eu quero inicialmente agradecer a oportunidade de estar aqui. Para mim é uma honra, um prazer, e poder explicar melhor para as pessoas o que é o bebida alcoólica e cigarro visibilidade zero. Na verdade, não é um projeto tão original e tão estapafúrdio, tão assim, diferente do que já aconteceu, por exemplo, com o cigarro. Então, o cigarro há 30 anos atrás, para pegar uma certa época, a visibilidade era totalmente livre e hoje em dia podemos considerar que a visibilidade do cigarro está, digamos, em 5% do que foi, 10%, é difícil calcular exatamente. O que aconteceu? Diminuiu a visibilidade, que é mais do que uma regulamentação da propaganda. É uma questão de visibilidade, de enxergar, e também visibilidade no sentido auditivo também, enxergar e ouvir. O que aconteceu? Diminuiu a visibilidade, hoje em dia a gente enxerga poucos cigarros, vão ficar em Porto Alegre, diminuiu o impulso, diminuiu o estímulo, diminuiu digamos, o convencimento ao uso, diminuiu o uso, diminuiu o consumo, estão diminuindo as doenças, né? Então, essa ideia em relação agora a chegar a nível zero de visibilidade do cigarro é apenas a continuação do trabalho que já vem sendo feito há décadas, e não foi por mim, não foi por mim, eu estou começando agora, digamos, nessa ideia. Nós queremos a mesma coisa com a bebida alcoólica, mais do que regulamentar a propaganda, tal horário, assim pode, assim não pode, que até onde eu sei seria algo assim até da alçada federal, não da alçada municipal, seria inconstitucional, porque eu já estou há 3 para 4 anos conversando com pessoas, vindo aqui na Câmara, de gabinete em gabinete, conversando com muita gente, com advogados, etc. Então, um pouco já aprendi, né? É muito mais do que regulamentar a propaganda. Digamos assim, digamos que eu acredito, eu acho que todas as famílias têm algum alcoolista ou ex-alcoolista. É difícil uma família que não tenha. Eu acredito que se fizesse uma pesquisa, uma enquete, um plebiscito, sei lá, em Porto Alegre, perguntando se as pessoas concordam que a diminuição radical da visibilidade da bebida alcoólica seria algo bom para as pessoas, eu acredito que a grande maioria das pessoas diria que sim. Então, partindo desse princípio, claro, ainda há a verificar, quem sabe um dia, uma pesquisa nesse sentido, nós acreditamos que é muito bom para as pessoas que cada vez se enxergue menos bebida alcoólica. Menos visibilidade, menos estímulo, menos uso, menos doenças, menos acidentes de trânsito, menos tudo. Mais saúde, mais... Sabe, é algo assim tão óbvio, que já aconteceu com o cigarro. Nós queremos a mesma coisa com a bebida alcoólica. Certo, Mauro. Como que funcionaria, assim, no seu entendimento? Não seria só uma limitação da propaganda? No caso, como o senhor comentou, não podemos legislar aqui na Câmara Municipal sobre um assunto que é da legislação federal. Mas em âmbito municipal, como que funcionaria para Porto Alegre adotar essa visibilidade zero? Olha, seria algo que eu acredito, seria algo assim muito difícil, porque todos nós sabemos que existem leis que pegam, como se diz, e existem leis que não pegam. As leis que não pegam, entre aspas, não é que as leis não sejam boas, são aquelas leis difíceis de controlar, né? Então, seria difícil. Assim, por exemplo, assim, quando me perguntam o que é visibilidade zero, eu digo visibilidade zero é visibilidade zero. Então, tem um letreiro no bar dos amigos.
e 2 logotipos da escola. Tem que ter bar dos amigos, não pode ter logotipo da escola. Aquele é propaganda? Eu acho que é. Entra no bar, que é o local onde se vende bebida, principalmente, digamos, além de outras coisas. Tem aqueles freezers que são, acredito eu, doados pelas empresas, né? Aqueles freezers tem que ter, mas não poderia ter a marca. Brahma, Skol, tem o freezer. Aquelas prateleiras cheias de bebida, não poderia ter as prateleiras. A mesa, Brahma, a cadeira, Brahma. Ou seja, assim, isso é propaganda, isso não é propaganda, o que é isso aí? Fica difícil às vezes delimitar o que é propaganda e o que não é propaganda. Então vamos radicalizar logo, vamos chamar de visibilidade. Então, uma ideia utópica, entra-se num bar e não se enxerga a bebida. Por quê? Em benefício de quem? Dos alcoolistas, dos que estão tentando se libertar do vício, de quem já conseguiu se libertar do vício, e em benefício de quem também? De um adolescente que entra lá e vê bebida, um pré-adolescente, crianças de 10 anos, 8 anos, 6 anos, entra lá, vê bebida, as crianças estão aprendendo como é que é esse mundo dos adultos, chega lá, tem bebida, tem bebida, tem bebida. As crianças falam, então bebida é normal. A partir daí, para dar o próximo passo, ir para cannabis, ir para cocaína, é apenas o próximo passo. Então, não enxergando é algo bom para todo mundo. Quem é que é contra, nós temos que ser bem francos e realistas, é quem ganha dinheiro com isso. Quem ganha dinheiro é contra. Mas quem ganha dinheiro com isso é uma extrema minoria. Esse projeto não é só um projeto de proibição, porque eu fui pediatra, eu sou psicoterapeuta, e não precisa ser psicoterapeuta para saber disso, que a proibição pela proibição não funciona. A proibição ela tem que ter um argumento que a pessoa entenda que aquele é benefício para ela. Olha, você não deve beber. Por que não deve beber? Por causa disso, disso, disso. Ah, tá. Olha, você é dono de bar, você não deveria expor bebida alcoólica. Mas por que eu não devo expor bebida alcoólica? Você é de alguma religião? Sim, eu sou católico. Quando você vai lá no culto, o que o padre diz? Embebede seus irmãos? Ou trate bem a seus irmãos? Ah, eu sou evangélico. O que seu pastor diz? Eu sou espírita. O que o médico, o que a entidade diz? Qualquer religião, o que dizem? Somos todos irmãos, devemos tratar bem, devemos nos ajudar. Tem alguma religião que fala que devemos embebedar os irmãos, adoecer os irmãos, matar os irmãos? Alguma religião diz isso? Então, esse projeto, além da proibição, teria algo muito mais profundo, que aí sim levaria décadas, que seria um trabalho de conscientização espiritual. Não é uma conscientização religiosa, é espiritual. No seguinte sentido, as pessoas um dia entenderem que não devem fazer isso, porque vão prejudicar as outras pessoas e prejudicar a si próprias. Certo, Mauro. Vou puxar o assunto agora para o Roberto também, que na reunião que eu citei na CDCOM e na COSMAN, o secretário Fernando Ritter da Saúde veio aqui e manifestou apoio à iniciativa, justificando, entre uma das justificativas que ele citou, foi que Porto Alegre é a capital do Brasil com o maior número de fumantes, né? E isso acaba sendo um problema para a própria Secretaria de Saúde, né? Sim, na verdade o tabagista, Vinícius, ele gera um problema não só para si, é muito diferente, por exemplo, se eu sou diabético e dali abuso do consumo de alimentos, né, com glicose que vão alterar o meu diabetes, eu estou fazendo mal para mim, que pode sim gerar um mal social na minha família e tudo mais. Mas o tabagista, ele além do malefício para a sua saúde, nós temos o tabagismo passivo, né, que é aquele que a pessoa fica exposta à fumaça do cigarro, e o tabagismo residual. E os ambientes por onde tabagistas passam ou fumaram, nas paredes, nas superfícies, os resíduos ali colocados, eles são danosos para a saúde também. Então, o que nós temos, na verdade? Nós temos uma exposição da nossa população, da nossa comunidade em geral. A cada tabagista, a exposição ela é multiplicada por dezenas, se não mais, pessoas que são expostas aos danos que o cigarro está causando para aquela pessoa. Existem estatísticas mundiais da Organização Mundial da Saúde que diz que de cada 2 tabagistas, um morre em consequência
das complicações causadas pelo cigarro. Mas o cigarro, ele mata no mundo aproximadamente 6 milhões de habitantes. 6 milhões de pessoas morrem todo ano no mundo devido ao consumo do tabaco. Agora, o mais interessante é que desses 6 milhões, 10%, 600 mil, são pessoas que morrem devido ao tabagismo passivo, devido à exposição ao cigarro. Então, pessoas que não escolheram fumar estão ali sendo expostas. Então, quando se fala, por exemplo, o que é o prejuízo, o que são os gastos que podem ser gerados, né, para as famílias, para a sociedade, para o setor público, nós estamos falando de coisas quase que imensuráveis. É um tanto difícil de se medir, mas sim, ele gera danos para a saúde. O tabagismo hoje ele é um fator de risco que pode ser modificado. Eu posso sim parar de fumar, mas ele é fator de risco para os 4 principais grupos de doenças que nós temos. As doenças do aparelho circulatório, cardiovasculares, elas são todas afetadas pelo hábito do cigarro. Câncer, né? Então nós temos aí, falar do câncer de boca esse mês de maio, então combate tanto o tabagismo contra o câncer de boca com Maio Vermelho. As doenças respiratórias crônicas muito pautadas agora, e o tabagismo ele é um fator complicador para as doenças de inverno, que nós estamos lidando agora principalmente com a gripe A e todas as demais complicações que nós temos da época. E daí sem falar sobre o diabetes, sem falar sobre as demais, a obesidade, que também é complicada quando a pessoa é tabagista. Certo, isso do cigarro e também um paralelo, vamos falar sobre a bebida alcoólica, quantos problemas ela pode causar, né, para a pessoa? A bebida alcoólica, sim, nós temos que entender que quando eu falo sobre bebida alcoólica, eu não estou falando somente sobre o hábito, de novo, de beber. Assim como o cigarro, o resíduo disso, a fumaça, é o dano que pode ser causado em acidentes de trânsito, né, dos óbitos por acidentes evitáveis, né, que não são intencionais, como os homicídios que nós temos. A grande maioria deles são causados em acidentes de trânsito por pessoas que dirigiram alcoolizadas, né, que beberam e dirigiram. Então nós temos esses danos causados, as questões sociais incluídas, mas daí também nós vamos associando tabagismo e alcoolismo, né, os dois, com as vias por onde eles passam. E hoje, na verdade esse estudo eu apresentei ontem no Conselho Municipal de Saúde. Hoje os homens em Porto Alegre são os que mais morrem de câncer. Pensava-se sempre o câncer de mama, câncer de útero, então a mulher é que mais vai a óbito por isso. As mulheres elas sofrem com câncer também, mas os homens são os que mais morrem por câncer, e câncer, muitos deles associados a esses fatores de risco. Então, câncer de boca, câncer de pulmão, câncer de esôfago, de estômago. Então essas neoplasias que estão mais relacionadas a hábitos que são potencializadores, né, dessas neoplasias, desse câncer, como é o tabagismo, como é o uso abusivo do álcool. Certo, muitas pessoas podem pensar que, bom, o cigarro é pior do que o álcool, ou o álcool, o álcool não é tão grave quanto o cigarro. O senhor estava me comentando antes da gente começar o programa, não existem níveis seguros para consumir nenhuma das duas drogas, né? Isso. O INCA ele coloca isso muito claro, né? E daí se for perguntar como profissional, eu concordo em 100%. Não existe nível seguro para exposição de qualquer droga, de qualquer substância que seja maléfica ao nosso organismo, né? Então, o álcool já comprovado em vários estudos, o INCA defendendo isso com muita clareza sobre níveis seguros, não existem níveis seguros de consumo do álcool, assim como não existem níveis seguros de consumo do tabaco, né? Eu acho que o Mauro deixou isso bem claro aqui, a respeito da vitória que se teve pela visibilidade zero, ou quase zero, que nós temos hoje do cigarro, e isso é uma realidade sim. Se nós não enfrentarmos isso, nós vamos cada vez mais colhermos. E principalmente o problema que nós temos é que o álcool e o tabagismo eles estão muito associados, são na verdade hábitos associados. O comportamento de fumar e beber, ou beber e fumar, ele vem junto, né? Isso é uma coisa que está dentro da sociedade, está entre os tabagistas, né? Uma bebida e o cigarro. E daí as complicações, além desse hábito, as complicações de saúde, elas são muito aumentadas quando essa associação é feita. Certo. Mauro, caso Porto Alegre tope essa iniciativa e o projeto vire, então, uma lei, seria pioneira no Brasil, né? Olha, que eu saiba, não tem nenhuma cidade no Brasil onde exista visibilidade zero para bebida alcoólica e cigarro. Então, seria assim
uma grande oportunidade, inclusive da própria classe política, hoje em dia tão criticada, tão desacreditada, tudo pelo que está acontecendo no nosso país, de dar um exemplo para o Brasil e dar um exemplo para o mundo de que políticos estão realmente preocupados com a saúde das pessoas. Só a título de curiosidade, assim, eu tive recentemente lá no Zafari falando com o diretor, não sei se o cara que chama-se diretor, do departamento de marketing. Né? E fui para lá propor a ele que o Zafari fosse a primeira. Não estou fazendo propaganda do Zafari, não ganho nada, não sou só porque foi lá que eu fui. Né? E propor a ele que fosse a primeira rede de supermercados do Brasil aonde seria implantado locais reservados para a venda de bebida alcoólica e de cigarro. E ele me recebeu super bem, me levou na sala dele, perguntou o que era, eu apresentei o projeto, ele ficou me escutando, ele veio várias coisas, eu fui lá para convencê-lo, né? E aí, no fim, eu apresentei tudo, assim, e aí quando acabou ele me olhou e falou assim, não. Eu achei graça, assim, a franqueza dele, eu falei assim, como assim não? Não? Ele falou, não. Eu falei, mas olha aqui, eu falei para ele, eu estou aqui para te convencer. Ele, não, então pode tentar. Eu falei, tentar eu posso. Seria uma ideia muito simpática para os Zafari, seria assim, imagina assim, a primeira rede de supermercado no Brasil, mostrar que realmente está preocupado com a saúde das pessoas. Poderia fazer até uma estrutura bonita, uma espécie de uma boutique. Lá dentro teria sofás, poltronas, todas as bebidas que estão expostas, aquelas montanhas, porque agora não é mais montanhas de latas de cerveja, agora é montanhas de engradados. As pessoas não saem mais com latinha, eles saem com engradados, né? E aqueles corredores todos, tudo dentro do local reservado, uma espécie de uma boutique bonito. Em vez da pessoa adquirir e mostrar carteira de identidade no caixa, mostraria a carteira de identidade na entrada dessa boutique, chegava lá, degustava, comprava, enrola num papel pardo para não mostrar o conteúdo, paga lá mesmo, vai embora. Ninguém está querendo proibir a venda, nós queremos proibir ou diminuir a visibilidade. Pensei, bom, quem sabe assim eu vou conseguir convencê-lo. Ele falou para mim, não. Eu falei, de novo, não. Eu falei, não tem nada que te convença. Ele falou, olha, vamos fazer assim, deixa então o material todo aí, eu vou apresentar para a diretoria, depois te transmito o resultado. Eu falei, tá bom, alguma coisa já avancei, né? Mas agora a parte que eu acho interessante. Aí, no final, ele falou assim, espera que eu vou te dar um presente. Aí ele foi lá dentro e trouxe um livro promocional do Zafari, grande, assim, fechado, bonito. Eu agradeci, mas era uma Bíblia, que era muito grande, estava embalado. Levei para casa. Sabe qual é o livro que ele me deu de presente? Miguel de Cervantes, o autor de Dom Quixote. E o subtítulo era O Sagrado Direito de Sonhar. Então eu achei interessante, porque ele falou não e falou não. Mas ele entendeu. Então isso é uma sementinha. Então nós estamos plantando sementinhas. Pode ser que o projeto seja rejeitado agora. Pode ser que seja rejeitado. O que fizemos? Plantamos uma sementinha. A nossa ideia seria falar com planos de saúde, falar com outras instituições ligadas à saúde. Depois eu quero até falar com o senhor em particular sobre isso, quem sabe criar um grupo multinacional em relação a esse projeto, e semeando, quem sabe um dia a gente consegue assim que diminua através do projeto de lei ou através da própria conscientização, porque eu acho que também não precisaria, eu estou aqui na Câmara e claro que gostaria de um projeto de lei, né? Mas assim, eu sinceramente eu penso que talvez não precisasse ser um projeto de lei proibindo, né? Poderia ser através da conscientização. Mas também, ao mesmo tempo, eu acredito que a conscientização pode levar décadas. E o projeto de lei é uma coisa mais, tipo, a proibição, que nem o cinto de segurança, né? Proibiu. Muita gente foi contra. Concomitantemente foi se desenvolvendo um processo de conscientização. Hoje em dia, sinceramente, ainda precisa proibir, talvez nem precise mais proibir, talvez, não sei, sim, porque as pessoas já estão conscientes que é a segurança nossa, dos nossos filhos. Então, se for através do projeto de lei, tudo bem. Se for através de uma conscientização, também. O que nós queremos é que isso chegue o mais rápido possível
para salvarmos vidas e salvarmos essas novas gerações, os nossos próprios filhos e netos, né, de tornarem-se alcoolistas, que já, sinceramente, eu não sou nenhum pessimista, pelo contrário, mas assim, a perspectiva que a gente está vendo é que essa próxima geração, com uma grande possibilidade, será uma geração de alcoolistas. Se essa gurizada continuar bebendo como está bebendo e sendo estimulada a beber como está sendo estimulada, vai se criar uma geração mais alcoolista do que a anterior, e se deixar ou ficar uma coisa muito, muito tímida, a próxima vai ser pior ainda e vai chegar uma hora que vai ter que proibir. Então, vamos adiantar isso aí. Certo. Senhor Mauro, desculpa, Roberto, o senhor disse antes também de começar o programa que viu em outras cidades de fora do país algo parecido com isso, de que seria limitada, né, propaganda ou até eliminado propaganda de bebida alcoólica. É o que nós estamos conversando, né? Eu acho que eu estava escutando o Mauro aqui. A questão é dar o arbítrio à pessoa, mas não estimular a decisão, né? E aí é onde a propaganda ela tem um poder muito grande. A propaganda ela te estimula a um hábito e a um consumo. Quando falando sobre legislação, a legislação na verdade ela coloca que, bom, é comprovado que o álcool causa danos, não somente para a saúde, como para a sociedade como um todo. Isso já foi experimentado pela restrição de visibilidade do tabagismo. Nós temos história disso. Comentado bem claro aqui, 30 anos de história. Eu cresci vendo as propagandas do Marlboro lá e dizendo que era muito saudável, muito agradável, né? As pessoas que viveram da geração anterior à minha, quem não fumasse não era aceito em sociedade. E isso pode ser algo que, aplicado, pode se dar a permissão para que as pessoas, né, a ideia do Mauro bem interessante, de uma boutique, de um local, aquela pessoa que entra ali, ela entra com seu arbítrio de fazer o que quer fazer, não está sendo tirado dessa pessoa a sua liberdade. Porém, não estamos, então, legalmente estimulando algo que vai conduzir pessoas a um consumo de algo que pode causar, né, de uma substância que pode causar tanto gastos públicos, né? Então nós falamos tanto sobre os investimentos, o que é investido em saúde. Então hoje nós investimos sim muito para tratar condições que são causadas por hábitos não saudáveis e por escolhas às vezes que as pessoas pensam, é o meu arbítrio. Bom, mas o teu arbítrio hoje tem causado danos não somente para ti, e tem causado danos como geral. E além disso, né, a vantagem que se teria nisso é aquilo que o Mauro colocou muito bem. Nós estamos colocando uma geração com a possibilidade de escolher o que ela vai ser e não ser conduzida ou induzida a escolher o que ela vai ser. Me preocupa, eu tenho filhos adolescentes, né? Eu me preocupo muito com as gerações futuras, com os filhos crescendo, com os netos, né, que virão um dia. Eles vão ser tão impulsionados a consumos e a hábitos não saudáveis, ou nós vamos ter a oportunidade de permitir a eles uma escolha igualitária, né, onde eles podem definir entre aquilo que eles querem ou não querem fazer. Então, eu acredito assim, Estados Unidos é um país que tem isso, nós temos vários estados dos Estados Unidos onde essa prática de enrolar engradados ou enrolar mesmo bebida em papel pardo é uma prática comum, e não é em um ou dois estados, são em vários estados dos Estados Unidos. Proibida a propaganda em outdoor, na televisão aberta, isso é proibido. Então, assim, isso permite que as pessoas possam entender que, olha, essa prática não é uma prática comum. Existem alguns estados dos Estados Unidos que é proibido beber na frente de crianças. Vai em restaurantes, por exemplo, ali não é oferecido bebida alcoólica. Se for um restaurante onde famílias frequentam, a bebida alcoólica não vai estar. Se for um restaurante onde adultos somente, então tem locais específicos onde as pessoas vão poder fazer o seu consumo do álcool. Claro, isso varia de estado para estado, mas existem essas iniciativas e estudos mostram que isso reduz a iniciação ao hábito, tanto do alcoolismo como do tabagismo e de outras substâncias nocivas à saúde. Bom, vamos então começar esse segundo bloco, Mauro, falando sobre como que foi a reação, como o senhor enxergou a reação dos vereadores quando esse projeto foi apresentado naquela reunião conjunta das comissões de saúde e de direitos humanos, né? Como que o senhor sentiu assim o retorno dos vereadores? Como foi o retorno? Naquela reunião foi decidido a criação de um grupo de trabalho para ver como que o seu projeto, como a ideia
pode ser transformado num projeto de lei de âmbito municipal. Como que o senhor avalia esse resultado e a resposta dos vereadores a essa ideia? Olha, tanto nessa apresentação que fizemos para a Comissão dos Direitos Humanos e a Comissão de Saúde, quanto nesse trabalho que estamos fazendo há vários anos de gabinete em gabinete, a reação tem sido sempre a mesma. Tanto eu quanto o Luiz Carlos, outras pessoas, nós nunca vimos alguém se colocar contra, porque é uma ideia tão óbvia, tão boa, então assim, é impossível alguém dizer isso é ruim, porque não é ruim, é bom, né? Agora, também paralelamente a isso, vários vereadores já falaram, isso é um ponto que a gente vai ter que discutir muito, que isso seria de âmbito, não sei se a palavra é âmbito, em todo caso, federal e não municipal. E um outro comentário que a gente ouve com bastante frequência é que a Ambev é muito forte, a Souza Cruz é muito forte e as companhias fumígenas e bebidas são muito fortes, né? É o que a gente ouve. Mas todos os vereadores que nós falamos e ali na reunião, todos se manifestaram favoráveis, né? Então, assim, na verdade, a gente está vendo o que vai acontecer, né? Eu sinceramente acredito que talvez 10, 12 vereadores já estão apalavrados com a gente, assim, no sentido de concordar, de estar com a gente, de fazer reunião. A gente já fez algumas reuniões com o departamento jurídico e tal. Então, a gente já tem um número significativo, né? Mas eu sei também que precisa um número maior de vereadores. Então, todos concordam, todos acham que é uma boa ideia. Muitos acham que é difícil e alguns falam que não é um projeto de âmbito da alçada municipal. É o que nós temos que estudar agora. Certo. Roberto, como que o município pode auxiliar para que esse projeto caminhe e que seja bem sucedido? A Secretaria da Saúde, o nosso apoio ele é total, porque na verdade isso vai impactar muito no trabalho que nós fazemos enquanto saúde, né? Todo o trabalho da Secretaria da Saúde ele não é somente um trabalho relacionado à oferta de consultas, né, a oferta de atendimentos nos postos ou nos serviços especializados ou hospitalares. Nós estamos falando muito de promoção da saúde, né? Nós estamos falando na base daquilo que vai ser um futuro de gerações e também da prevenção de muitas doenças crônicas, doenças transmissíveis e não transmissíveis que nós temos dentro da nossa sociedade. O apoio, isso é uma coisa interessante até da gente de colocar aqui junto, ele está baseado até mesmo numa política que está hoje proposta para a gestão, para o gestor, não, nosso secretário Fernando Ritter, que é a política municipal de combate às doenças e agravos não transmissíveis, né, o controle dessas doenças. Essa política ela tem entre um dos pontos prioritários exatamente a questão do álcool e do tabaco. E o fortalecimento dessa política junto também com esse projeto, isso nos ajuda muito, porque nós podemos, de uma forma, assim como, por exemplo, vamos bem claramente, não falando só sobre a visibilidade, mas a lei complementar de Porto Alegre que veio, então, do decreto presidencial de 2014, diz respeito ao consumo de tabaco em ambientes semifechados, né? Aqueles com toldos, as paradas de ônibus. Isso é um ponto que hoje tem conscientizado Porto Alegre. Já está mudando, não, mas tem conscientizado e vai. É um trabalho que tem sido feito. Então, enquanto Secretaria da Saúde, nós temos a política municipal de controle das doenças crônicas não transmissíveis. Ela tem o maior interesse de participar, de fortalecer isso e até mesmo fazer articulações políticas a nível federal também. Nós temos o próprio INCA, temos reuniões com o INCA todos os anos. Agora no final de maio nós vamos nos reunir, levar esse assunto para que nós possamos também fortalecer isso, porque vai ser não um benefício somente para Porto Alegre, mas um benefício para o Brasil como um todo. Nós temos uma realidade, é muito interessante Porto Alegre ser protagonista, né? Nós temos esse protagonismo saindo aqui do Rio Grande do Sul e visualizando essa necessidade. Roberto, o secretário Fernando Ritter também falou durante essa reunião nas comissões que Porto Alegre tem uma estrutura, tem uma rede de atendimento para esses casos de dependência, principalmente do tabaco, né? Como é que funciona essa rede? E inclusive o secretário comentou que ela tem capacidade de atender bem mais do que do número de demanda que vem tendo hoje. Eu queria que o senhor apresentasse então para a população que está nos assistindo esse serviço, né, que a prefeitura está oferecendo. O tratamento para o tabagista, né, ele é um tratamento oferecido
conforme o Programa Nacional de Controle do Tabagismo. O INCA, ele é, então, assim, quem promove isso, quem coordena esse programa, associado ao Ministério da Saúde. E esse programa ele é organizado, pesquisas, muito bem desenvolvido, toda a parte de abordagens, de tratamento, a parte de insumos, o que é necessário, por exemplo, de reposição de nicotina e medicamentos necessários também para lidar com a abstinência, né? A pessoa que para de fumar, ela tem reações no seu corpo. Esse programa todo esse conjunto, ele é organizado de forma que ele esteja o mais próximo possível da nossa comunidade, lá nas unidades de saúde, lá no posto de saúde. Então, hoje, Porto Alegre ele conta com quase que 100% das nossas unidades de saúde com profissionais capacitados, profissionais que conhecem o programa, sabem como utilizá-lo, sabem como tratar esses usuários que forem buscar esse atendimento. A preferência é nas unidades de saúde porque é onde mais próximo está. Mas nós temos cooperação de vários hospitais, várias clínicas conveniadas do SUS que também oferecem isso. Então, hoje, se o cidadão ele é tabagista e ele tem o interesse de parar de fumar, a única coisa que precisa fazer é buscar a sua unidade de saúde. Vai lá na unidade de saúde. Né? E essa busca por esse atendimento, ela vai poder ser feita tanto com um profissional médico, como um enfermeiro, como um cirurgião dentista. Esses profissionais, em algumas unidades nós temos os 3, até outros profissionais capacitados, às vezes apenas o dentista, às vezes apenas o enfermeiro ou o médico, mas esses profissionais eles sabem como trabalhar e como ajudar essa pessoa a, se não estiver 100% motivada a parar de fumar, a ter essa motivação para parar de fumar. Agora, tu comentaste uma coisa interessante, o secretário ele falou que nós não temos uma procura tão grande. Infelizmente as pessoas, elas talvez pensam assim, poxa, eu já tentei parar de fumar uma vez, eu não vou conseguir, então não vou nem procurar um tratamento, eu vou levando essa minha vida desse jeito, né? Não tem muita saída. Importante entender, o tabagismo ele é uma dependência química, além de ser um hábito de fumar, ele é uma dependência química, a nicotina, né? E parar de fumar não é algo tão simples como deixar de lado a carteira de cigarro e nunca mais olhar, nunca mais sentir a vontade de fumar. Existem pessoas sim que conseguem fazer isso, né? Os sofrimentos internos que elas tiveram que administrar são outras coisas, mas a maioria das pessoas vai ter que passar por um processo de tentativas, de recaídas, mas é possível sim parar de fumar, existe um apoio, tanto de reposição de nicotina, como um apoio de medicamentos que podem ajudar com a abstinência, né? Com aquela falta, aquela necessidade de fumar. O que precisa se entender assim, se eu sou tabagista e entendo um pouco que o tabagismo faz mal para mim, então eu devo sim buscar um atendimento, eu devo buscar esse apoio e daí com esse apoio eu vou conseguir cessar de fumar. O tratamento ele é dividido, ele é organizado de uma forma muito interessante. As pessoas que têm uma necessidade, vamos dizer assim, são um consumo de tabaco maior, elas vão ser encaminhadas para reuniões que nós chamamos de sessões cognitivo-comportamentais. Né? São organizados em 4 encontros semanais, depois encontros quinzenais e daí mensais até pelo menos completar 12 meses. Essa estrutura permite que a pessoa, de uma forma intensiva no início, tenha um acompanhamento e informações necessárias, né, para ter entendimento, se subsidiar do entendimento para parar de fumar, e depois o apoio que é necessário para cessar. Se for indicado, essa pessoa vai poder ter reposição de nicotina, os adesivos, né, de nicotina, vai poder usar medicamentos que possam ajudá-la a lidar com aquelas condições da abstinência, e o apoio em grupo, muitas vezes, ele é o que vai ajudar essa pessoa a entender, sim, eu consigo, outras pessoas conseguiram, tem condições e buscar aquele apoio. E importante, eu saliento aquilo, jamais pensar, bom, eu já tentei uma vez, não consegui, então não consigo nunca mais. Talvez essa mudança de conceito é o que gere mais procura nas nossas unidades, é o que vai gerar uma busca maior e daí sim conseguimos alcançar mais pessoas parando de fumar e tendo a sua saúde melhorada. Certo. Mauro, uma pergunta que eu te fiz aquele dia, naquele encontro que teve da comissão, eu fiz informalmente, agora eu vou fazer ela formalmente. O projeto de visibilidade zero pode ser visto como uma proposta radical, né? Como que o senhor vê assim, se de repente não conseguir, ao final de todo o processo, atingir visibilidade zero, vamos supor assim que atinja a visibilidade 50%, o senhor já se sentiria satisfeito? Como que o senhor vê essa possibilidade? Olha, é aquilo que eu falei antes,
Eu sempre pensei que qualquer coisa é melhor do que nada, ou um pouquinho mais é melhor do que um pouquinho menos. Então, a nossa meta é chegar no zero. Mas também acredito que chegar no zero imediatamente, não vou dizer impossível, mas é muito difícil. Então, o quanto conseguirmos já é algo muito bom. E eu quero falar algo assim aqui, com todo respeito, com toda a consideração, todo o amor que eu possa ter. E se não conseguirmos aprovar aqui na Câmara, nós vamos continuar. Porque se conseguirmos, é uma grande vitória. Nós estamos há 4 anos, porque nós queremos conseguir aprovar, que se aprove, eu não sou político, né? Mas se não conseguirmos, nós vamos continuar. Né? Eu posso falar um pouquinho mais sobre aquele trabalho da conscientização que eu falei um pouquinho antes? Uhum. Porque assim, eu tenho, pelo hábito do psicoterapeuta, né, que procura a causa, a origem, conscientizar as pessoas, mostrar por que é importante a pessoa ser mais assim, menos assim, parar de fazer isso, ou começar a fazer aquilo, buscar seus objetivos, ou abandonar isso. O psicoterapeuta trabalha. Então, pelo meu hábito de décadas lidando com o psicoterapeuta, a minha cabeça funciona de uma maneira psicoterapêutica, digamos. Então eu fico pensando assim, isso eu acho que é um assunto que a gente pode falar muito sobre isso. O senhor falou que a sua esposa é da área da publicidade e propaganda. Esse trabalho de conscientização, ele tem sido basicamente feito, a não ser que eu esteja completamente equivocado, com o usuário. Né? Uhum. A carteira de cigarro é assim, mostra as doenças. Eu nunca vi no Brasil, não sei em outros lugares, esse trabalho de conscientização ser feito com as pessoas de todo esse ciclo e também do usuário. Um trabalho de conscientização de quem planta a matéria-prima, de quem produz produtos para confeccionar cigarro, bebida, os proprietários de fábricas, os diretores das fábricas. Não vou colocar isso agora não, que não interessa e muito, mas não vou colocar os funcionários, porque os funcionários estão lá trabalhando. Então, vou colocar os proprietários. Os publicitários, as agências de publicidade, as companhias de transporte, os donos de restaurantes, os donos de bares, naquele trabalho que eu chamo de conscientização espiritual, que não é uma conscientização religiosa, porque quando é religiosa é de uma religião e baseada em dogmas, assim. Quando eu falo de conscientização espiritual, é algo baseado assim, tratar o próximo como eu quero ser tratado e não fazer para ninguém o que eu não gostaria que fizesse para mim. Basicamente, para mim, espiritual, para mim, é moral. Uhum. Né? Então, assim, esse trabalho de conscientização com quem planta, quem produz, quem fabrica, quem transporta, quem divulga, quem vende, esse trabalho eu acho que nunca foi feito. Que eu saiba, acho que nunca foi feito. Eu acho que esse trabalho pode levar 30, 40, 50 anos. Mas eu acho que esse tipo, voltando lá para o Dom Quixote que eu ganhei de presente, eu acho que esse trabalho pode mudar o mundo. Esse trabalho. E enquanto se ficar só no usuário, claro que é bom, tudo é bom, mas e esse pessoal todo aqui, até chegar no usuário? Um trabalho de conscientização deles também, mostrando para eles que o que eles estão fazendo, desculpe a gíria, não é legal. Não é legal, não é legal plantar tabaco, não é legal fabricar cigarro, não é legal para uma agência de publicidade, pessoas certamente boas, inteligentes, religiosas, pais e mães de família, não são bandidos, não são malfeitores, são pessoas boas, normais, por que estão aceitando entre seus clientes esse tipo de produto? Por quê? Ah, porque a gente ganha dinheiro. Vale a pena? Será que vale a pena? Falando agora espiritualmente, vale a pena? Pensar. Então isso é algo assim que fica... é como se fosse um iceberg. Né? A proibição. É a pontinha do iceberg. Uhum. Esse trabalho de conscientização moral de todas as pessoas e do usuário, eu acho que isso é que pode dar resultado em algumas décadas. Uhum.
Certo, Roberto, a gente estava conversando também antes de entrar no estúdio e o Mauro comentou sobre as próximas gerações, nós falamos aqui, enfim, sobre as próximas gerações, preocupação. O senhor alertou para a questão dos derivados do fumo, né? Não o cigarro, mas aquele, por exemplo, o narguilé, que a juventude tem usado muito e que, sem saber, está consumindo até mais do que é mais venenoso do que o cigarro. Eu queria que o senhor fizesse, então, essa explanação sobre o narguilé. Com certeza. A questão interessante do narguilé é que ele entrou quase como uma moda, né? Um momento sociável com jovens, com amigos, né? E isso tem se tornado algo que, além de ser maléfico para a saúde, ele é um dos pontos principais para a iniciação do tabagismo do cigarro, né? Para o fumado com cigarro. O narguilé, na verdade, uma sessão de narguilé é equivalente ao consumo de 100 cigarros. Uma pessoa que, digamos, não tabagista, não fuma, depois de uma sessão de narguilé, ela fumou equivalente a alguém que fuma 20 cigarros por dia em 5 dias. Em uma sessão, ali em questões de 60 minutos aproximadamente. E isso hoje, o Ministério da Saúde e o INCA, eles têm se colocado muito claros para isso. Eu acho que esse é o objetivo, né? O Mauro falado muito da questão de conscientização. Nós temos que conscientizar a comunidade em geral. As pessoas têm que entender o que estão se expondo. Passou pela água, narguilé, não vai ter problema. Não, na verdade, a água ela é potencializador de muitos elementos que estão ali e que vão. Por exemplo, a nicotina é potencializada pela água. E ela vai ter uma aderência maior no nosso organismo devido à passagem dela pelo meio líquido. Então, essas questões, quando entendidas, nos permitem, na verdade, ao invés de ficarmos pegando atalhos, né, para aquilo que é ou não é saudável, entendermos, bom, essa prática não é saudável. Aqui eu assisti um vídeo recentemente, até apresentado por um colega da saúde de Brasília, e ele colocou ali sobre a questão de práticas saudáveis com práticas não saudáveis associadas. E eu acho muito perigoso. A gente tem que entender o seguinte: o quão mais saudável eu procurar ser, eu buscar ser, eu vou estar garantindo uma qualidade de vida primeiro, para mim, um envelhecimento, se me for dado o privilégio de envelhecer, né? E um fim de vida com qualidade. Esses são conceitos que precisam ser entendidos quando nós falamos a respeito de viver saudável, né? Se eu disser hoje, eu faço várias coisas que são para a minha saúde, mas eu me dou o luxo de fazer isso que é contrário. Quanto custa esse luxo que eu estou me dando, né? E o narguilé ele pode ser isso, uma prática que diz, eu só faço isso. Bom, mas ele tem um custo tão alto para a tua saúde que vale a pena tu te expor a isso, né? Vale a pena tu te colocar a essa exposição, sem dizer que toda pessoa que tiver uma exposição à nicotina é porta de entrada para o consumo de cigarro, no caso do narguilé, é porta de entrada para outras drogas, né? No momento que eu tenho uma dependência química, a composição de outros elementos nessa dependência ela é muito mais fácil do que quando não se tem. Então esse é um conceito interessante, por isso que a gente fala tanto. Falando de novas gerações, bom, então nós temos que alertar para as novas tendências que vêm com essas novas gerações, e o narguilé é um deles. Certo, Roberto, nós estamos nos encaminhando para o final do programa. Eu peço para umas palavras finais a respeito do que não foi falado, que o senhor acha que é importante falar, umas considerações finais. Vou dar um tempo para cada um falar. Sim, talvez o que não foi falado, mas fazendo um fechamento, né, Vinícius? Quando nós falamos a respeito de saúde, né, muitas vezes se pensa que a saúde, qual que é o valor investido, por exemplo, para tratar um tabagista hoje? Qual que é o valor investido para tratar uma pessoa que tem dependência do álcool? O que se gasta em gastos públicos? Não tem como medir. Na verdade, as complicações e as implicações são múltiplas. E isso é algo que nós precisamos entender. No momento que nós falamos a respeito de hábitos de vida e exposição a alguns fatores que são de risco à saúde, as complicações elas podem na frente, no nosso decorrer da vida, se aumentarem a tal ponto que talvez algo que eu não desenvolveria na minha vida. Talvez eu jamais teria uma complicação cardiovascular. Eu vou ter porque eu fiz uma exposição de risco voluntária.
né? Uma coisa é, por exemplo, eu estar no trânsito o dia inteiro e ter uma exposição à fumaça. Outra coisa é eu me expor voluntariamente a algo que seria danoso à minha vida, né? À minha saúde, a saúde daqueles que estão no meu entorno também. Então esse é um aspecto a ser pensado quando se fala de saúde. Quando se fala de saúde, eu cito o Eugênio Mendes, ele fala que na gestão da saúde, na gestão pública de saúde, existem 2 pontos que têm que ser muito bem equilibrados. Um é a potencialização dos profissionais de saúde, capacitados, instrumentalizados para poderem oferecer um tratamento de saúde, mas o outro ponto de peso igual é o empoderamento das pessoas, da população em geral, a pessoa entender o seu papel enquanto promotor da sua própria saúde e protetor da sua própria saúde. Né? E isso faz um aspecto muito fortalecido quando a gente fala sobre o tabagismo e o uso do álcool. Né? Nós estamos falando de pontos que, se eu entendo, eu não faço bem só para mim. Eu faço bem para mim, para os meus queridos, os meus familiares e para toda a população que está ao meu redor, com quem eu convivo. Certo, Roberto. Mauro, então peço para o senhor suas considerações finais. Bem, eu estou pensando aqui, existe algo ainda mais profundo do que tudo isso que posso falar por mim, que eu falei. Então tem a proibição, tem o trabalho de conscientização de todas as pessoas desse ciclo, mas também tem algo muito mais profundo, que certamente vai durar muito tempo, talvez 100 anos, talvez 200 anos, que é vou ficar nos jovens, aquilo que se fala assim, os jovens são assim, sabe aquilo? Adolescente é assim. Senso comum. Senso comum. Então, a gente vê, por exemplo, assim, os jovens assim, fazendo coisas, aí você diz assim, o jovem é assim. Eu comecei a pensar nisso, será que o jovem é assim? Ou os jovens são como decidiram que os jovens são assim? Nós vivemos num sistema muito dominado pelo sistema americano da pior qualidade, estou falando do país, um sistema americano da pior qualidade. Então, assim, a gente vê hoje em dia os filmes, até na internet, no YouTube. Ontem mesmo, assim, eu abri meu celular, casualmente estava no YouTube, eu comecei a ver aqueles vídeos, mostrei para minha esposa, falei, que coisa incrível. Desculpe o que eu vou falar, é um show de besterol, é algo assim tão ridículo, tão absurdo, que a impressão que dá é que querem transformar, ou já estão conseguindo, que é pior, o jovem num idiota. O jovem, assim, quanto mais besteira melhor, quanto mais bobagem melhor, quanto mais pular melhor, quanto mais der risada melhor, quanto mais pegadinha melhor, quanto mais beber melhor, porque jovem é assim, jovem é assim, jovem é assim. Jovem é assim? Será que lá, eu não conheço essa realidade, será que lá no interior do Amazonas não existem tribos em que os jovens são diferentes? Não estão lá trabalhando, caçando e casando e tendo vida normal lá para aquele estilo? Será que em todos os lugares do mundo jovem é assim? Ou será que os jovens decretaram, como decidiram que jovem é assim? Porque se jovem é assim, então faz parte do jovem é assim beber. Faz parte. Se jovem tem que se divertir, tem que rir, tem que pular, tem que fazer tudo aquilo que jovem faz, porque jovem é assim. E nós queremos que eles parem de beber. Mas dentro desse perfil, desse estereótipo, eles têm que beber. Porque se eles não beberem, eles estarão fora da moda. Mas e nenhum jovem quer estar fora da moda. Eles querem ser iguais. Então, além de tudo isso aí, que seria um trabalho assim, muito mais longo, tem algo assim, como mudar essa afirmação jovem assim, e como mostrar para os jovens que ser assim foi construído por alguém que eu acho que eu não sou nenhum paranoico, que no mínimo está querendo ganhar dinheiro com isso. No mínimo está querendo ganhar dinheiro com isso. Certo. Então é um projeto nessa visibilidade, vai na conscientização, vai na mudança do perfil do jovem, vai na mudança do mundo, vai na mudança da sociedade. É algo bem utópico, bem quixotesco mesmo, mas eu acredito.
Certo. Obrigado, Mauro, pela tua presença no programa de hoje. Roberto, também muito obrigado. Obrigado a você de casa que nos acompanhou em mais uma edição do TV Câmara Entrevista. Você pode acompanhar o nosso trabalho também na internet, no Facebook. O endereço é facebook.com/TV Câmara Apoa. Eu aguardo você na próxima edição. Até lá!